Let's watch some crazy stuff, yo! E bote a causa santropes que deixa um biguinho de fora. Entra na roda, rebola, rebolando sem parar. Gera. Jeez, Rick, oh my God! Toda hora de tanto se esfregar. Hey, wait a minute, Rick. I thought this was a commercial. What's going on? I mean, Relax, Morty. Don't worry about it. Let's just see where this goes. Ele levanta e acende. Oh my God, it's still the commercial. Da comadre. Poder sincronizar. Vamos lá. Como é que eu começo a falar sobre isso? Toxicidade. Peguei na câmera aqui assim? Capacidade de causar danos em um órgão determinado. No contexto desse vídeo a gente vai falar do nosso cérebro, onde fica a nossa sanidade. Às vezes o coração também, né? Na maioria das vezes os dois. Depende do momento da vida. Toxicidade é a qualidade que caracteriza o grau de qualquer substância nociva. E aí, no caso, a substância nociva vai ser um monte de fala bosta e atitude bosta que a gente tem que aturar ao longo da nossa vida. Que muitas vezes a gente acaba não percebendo por ingenuidade mesmo, ou em determinadas situações por baixa autoestima. No caso de amizades ou relacionamentos amorosos, por exemplo. Ou por precisar pagar as contas, né? No caso de emprego. Mas basicamente a gente vai refletir sobre esse assunto em vários âmbitos diferentes ao longo desse vídeo. E eu vou compartilhar algumas histórias minhas sobre relacionamento amoroso, sobre amizade, sobre infância e por aí vai. Mas logo depois da vinheta. Cara, pelo menos pra mim, toxicidade foi um assunto que demorou pra eu ter consciência sobre, sabe? Tipo, demorou mesmo. Eu não sei se é assim com outras pessoas, eu não sei se é assim com vocês, mas eu sinto que eu tive uma curva de crescimento, de autoconhecimento, muito acentuada nesses últimos anos. Eu sinto que o que era pra eu ter aprendido na minha infância / adolescência, eu aprendi depois de adulto. E isso tem muito a ver com o meu contexto familiar, que vai ficar para outro vídeo, obviamente. Mas nesse vídeo eu posso falar um pouco da minha infância e das atitudes que eu tinha para com os outros e o que eu aceitava dos outros para mim. Na infância / adolescência, eu sempre fui uma pessoa pouco articulada, introvertida. E isso é basicamente uma porta aberta para outra criança tóxica entrar na sua vida e fazer o que ela quiser. Porque pensa só, uma criança tímida não necessariamente não quer fazer amizades. Ela quer, só não sabe muito bem como fazer isso. E eu acredito que necessariamente uma pessoa assim tem poucos amigos. Bom, pelo menos essa é a minha realidade. Eu não sei se tem criança por aí que não liga pra fazer amigos. Sinceramente, eu acho que não, porque meio que é uma atitude instintiva do ser humano, você, né, tá ali, criar o seu grupinho ali, criar relações interpessoais, por necessidade de pertencimento, aprendizado social, apoio emocional, e meio que tudo isso junto acaba criando a sua identidade, né? Mas como eu tinha poucos amigos na minha infância, eu me submetia a situações bem bostas, na verdade. Tipo bullying. Porra, onde que o amigo que faz bullying com você é teu amigo, sabe? Não é. Ou ele toma consciência do que ele fez e muda a atitude dele, ou ele não é seu amigo e ponto. E no meu caso, eu ainda deixava as pessoas entrarem na minha casa. Essa galera de quem eu tô falando é basicamente o pessoal que estudou comigo na minha adolescência. Exposed em todo mundo que estudou comigo na minha adolescência. Vou chorar. Amigo é ruim. Mentira, não foi com todo mundo. E hoje em dia eu nem falo mais com esse pessoal que fez isso comigo. Não sei onde tá, não sei se tá rico, se tá vivo, se tá preso. Não sei da vida de ninguém. Meio que foda-se, na real. Mas era uma galera que ia na minha casa, jogava meu videogame, jogava meu computador, jogava minha bola, mas fora da minha casa me tratava como bosta. Naquela época, Lan House era muito popular. Quase ninguém tinha computador em casa. E quem tinha, geralmente não tinha uma internet muito boa. E mesmo que tivesse, era costume a galera se reunir na Lan House pra jogar todo mundo junto. E deixar a bicicleta do lado de fora só pra descobrir depois que alguém arrombou o seu cadeado e levou sua bike.
Quem nunca? E nessa época eu tinha um computador bacaninha, tinha internet bacaninha e ia pra Lan House jogar com a galera também. Só que quando eu voltava pra casa, eu continuava jogando. Na época eu jogava Conquer Online, uns bonequinhos que simplesmente não sabia andar, só pular. Pior que Saci e Canguru. E às vezes essa galera ia pra casa também jogar. Só que assim, só dá pra jogar um por vez. E como eu era um bom amigo, eu deixava a galera jogar enquanto eu ficava sentado no sofá da minha casa assistindo TV. Tipo, né? E foi assim por muito tempo, porque eu ficava pensando, pô, os caras não tem computador na casa deles, eu tenho na minha casa. Eu jogo basicamente todo dia, eles vêm aqui uma vez por semana. Eu vou deixar os caras jogar. Aí tá lá os moleques no dia seguinte chamando minha mãe de macaca. Quebrando meu óculos, me chamando de bichona. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas naquela época era um puta xingamento desafiar a orientação sexual da pessoa. Minha nossa senhora, se você tem um pepil, você tem que comer mulheres. 12 anos de idade falando essas porra, não comia ninguém. Ninguém comia ninguém. Vai todo mundo tomar no rabo, mano. Mas tava lá, não pode xingar, não pode falar que é bichona, porque não. Aí é desafio, tá ligado? Eu tenho que provar que eu sou o maior comedor da face da terra, com 12 anos de idade. Aí uma vez roubaram a minha conta do Conquer. Roubaram os itens, tudo e deletaram a minha conta. E eu fiquei, ó, anos sem saber quem que tinha feito isso. E ninguém... Não sei o que aconteceu, que não sei o que lá. Porque era foda também, porque meio que a galera compartilhava a senha com todo mundo. Mas, entre aspas, todo mundo era amigo, então ninguém fazia nada com ninguém. E aí eu fui descobrir anos depois que um maluco que ia na minha casa, jogava meu videogame, fingia que era meu amigo, pegou minhas coisas, deletou a minha conta e continuou indo na minha casa. Depois de ter feito isso, sabe? Porra, vai tomar no... E o foda é que eu sofria sozinho. Porque às vezes eu ia tentar buscar justiça, mas a galera ria da minha cara. Uma vez na escola, o moleque me xingou e eu fui contar pro professor. Nossa, fiquei bravo aquele dia, cara. Levantei da mesa, fui lá na mesa do professor e falei: professor, o carinha lá me xingou de ratão branquelo de laboratório. Sofrendo, cara. Porra, mano, eu já tava indignado de tanto bullying, de tanta... Professor. O professor olhou pra mim dos pés da cabeça. É sério? Eu voltei pro meu assento e foi isso. Não aconteceu nada. O moleque que fez isso, não aconteceu nada com ele. Saiu impune. E mais uma vez eu sofri. Dessa vez não calado, porque pelo menos eu levantei pra conversar com o professor lá, mas não deu em nada. Tóxico. Sabe o que é tóxico também? Você assistir esse vídeo, saber da importância que é deixar um like, se inscrever, ativar o sininho, principalmente nesse canal que é novo e precisa de toda a ajuda possível, e mesmo assim não fazer. Então, por favor, faça isso enquanto eu tô aqui discursando e protelando o máximo que dá pra você poder clicar nos botõezinhos e fazer essa ajuda pra mim e dar essa forcinha pra mim. São 3 cliques, cara. 4 se você tiver em tela cheia. Tira a tela cheia, curte, se inscreve, ativa o sininho. Fechou? Faz esse favor aí, tóxico. Mas tem aquela história de que oprimido oprime também. É a hierarquia do mundo. O forte bate no fraco, o fraco tenta bater no mais fraco ainda. E nesse contexto, o fraco é quem aceita esse tipo de atitude. E eu era tóxico também, eu zoava uma galera da minha escola. Eu zoava uma galerazinha mais nerdzinha que eu, uma galera mais quieta que eu ainda. Porque era quem tinha pra zoar. Porra, olha que pensamento bosta, sabe? Eu era quem tinha pra zoar. Porra, não tinha que zoar ninguém. Mas é foda, porque quando você apanha todo dia... Você também quer ter aquele gostinho de bater um pouquinho também, sabe? Aquele gostinho de eu estou acima de você na cadeia alimentar. Tem uma galera pra quem eu pediria desculpas sinceras hoje em dia. Mas assim, isso de você fazer e de você aceitar tem muito a ver de onde você vem. No caso, a sua família. E isso que eu vou falar é fato sobre a minha. Não tô querendo bostejar em cima. E já rolou muita sessão de terapia em relação a isso. Mas eu não tive atenção suficiente em alguns aspectos da minha vida. E a escola foi uma delas. E isso de não dar atenção
também é um comportamento tóxico familiar. Não é só overprotecting que é tóxico. Eu sempre fui uma criança que queria chamar a atenção dos meus pais. E falando de escola especificamente, até um certo período, eu só tirava nota boa. Diplominha de melhor aluno, sabe? E nunca fui reconhecido, meio que nunca tive recompensa nenhuma, sabe? Então de um certo ponto pra frente, eu só tirava o mínimo pra passar de ano. E adivinha só? Nem aí também. Toxicidade não é só você ser controlador ou brigar. É você não dar a mínima também. Porra, Eric, mas aí você tá sendo injusto, né, cara? Os pais só querem os melhores pros filhos sempre. Sim. Mas nem por isso eles estão livres de serem tóxicos. Meu, se tem algum pai ou alguém que quer ser pai, assim como eu quero um dia, assistindo esse vídeo, presta atenção nos detalhes, cara. No que você faz, no que você deixa de fazer, no que você fala ou deixa de falar perto do seu filho. Isso faz uma diferença enorme, cara. Eu tenho memórias, falas específicas e falas únicas do meu pai e da minha mãe que eles falaram despretensiosamente, mas marcaram a minha mente, marcaram a minha vida de uma forma, cara, pro bom e pro ruim, tá? Que isso nunca mais vai mudar. Isso ficou intrínseco em mim. Mas pra tentar passar um pano, sinceramente, os pais da nossa geração, digo, os meus pais, os pais dos meus colegas e tal, da galera da minha idade, né? Convenhamos que ninguém teve a instrução que a gente tem hoje em dia. O bagulho era acordar 5 horas da manhã, roçar mato até sei lá que hora, se vira pra ir pra escola, atravessa rio e os caralho 4, se repetir de ano, vai tomar uma surra e é isso. Acabou. Nunca escutei uma história do meu pai falando que algum dia meu avô sentou com ele e teve um papo cabeça, sabe? Minha mãe pior ainda, porque o pai dela sumiu quando ela era criança e deixou minha avó com uma penca de filho. Se vira como? Apoio psicológico como? Atenção pra todos os filhos como? Não tem como. Então também não dá pra crucificar. O ponto é que sabendo que a gente sabe hoje, não podemos errar tanto porque a gente tem uma base melhor de conhecimento. E esse vídeo é justamente para tentar agregar um pouco mais em relação a isso. Mas agora a gente chegou num ponto onde a gente sai da adolescência e vai para a vida adulta. E aí o problema já não é mais só xingar o amiguinho. O que também não é uma parada menos importante. Eu só vou dizer que é numa escala menor porque você como criança não consegue ser tão ruim quanto um adulto consegue ser. Fala isso pro Macaulay Culkin naquele filme Anjo Malvado. Puta, cara, aquele moleque era o demônio naquele filme, cara. E pelo amor, cara, o que tem de adulto tóxico neste Brasil guaranil? Mano, eu vou realmente parar o assunto desse vídeo pra saber de onde que vem o termo Brasil Guaranil, que é um negócio que tá na minha cabeça desde que eu me conheço por gente, mas eu não faço ideia do que seja. Aqui, ó, Guaranil vem de Guarani. O termo Guarani refere-se a uma das mais representativas etnias indígenas das Américas. Tá aí, Brasil Guaranil. Aí beleza, tu pega essa galera tóxica, que teve experiência tóxica, que teve instrução tóxica, que nunca foi devidamente punido ou teve alguma consequência grande o suficiente para ela tomar consciência da sua atitude e mudar em relação a isso, e joga ela num ambiente de trabalho ou num relacionamento. Vai dar bosta, é claro. Se não der pra ela, vai dar pra quem tá em volta. Mas aqui eu tenho um ponto de vista que uma pessoa assim eventualmente vai acabar tomando no rabo. Esse tipo de atitude, de modo geral, é insustentável. Isso porque existe um comportamento mais rígido na vida adulta. Mais regras estabelecidas, obviamente, mais discernimento, mais maturidade e, principalmente, mais punição. Bebam água. Então, eventualmente, ou essa pessoa vai ser demitida, ou não vai dar certo no relacionamento, vai ficar sozinha, vai ficar sem amigos e biriri barará.
Mas e quando isso não rola? Quando ela transpõe essa barreira limitadora? Ou pior, quando ela descobre em um certo ponto que ela pode fazer o que ela quiser e não vai sofrer nenhuma consequência ruim por conta disso. Quando ela descobre que ela pode ultrapassar o limite e vai sair impune. Tem um lance que tem a ver com poder. Quanto mais poder você tem, mais poder você quer ter. E isso pode se aplicar em tudo. Para pra pensar, a criança que faz bullying porque pode. E pode porque sai impune. A namorada ou namorado tóxico é assim porque pode. E pode porque o parceiro aceita. Então ela também sai impune. No emprego é a mesma coisa. Geralmente o teu chefe ou alguém numa hierarquia maior que a sua vai ser assim porque pode ser. Isso depende da situação, é claro. Às vezes acontece casos onde a pessoa ultrapassa demais os limites e aí ela se ferra por conta disso. Mas, de modo geral, a maioria geralmente não se ferra por ter comportamento tóxico no trabalho. Mas voltando um pouquinho e concentrando no assunto de relacionamento, eu já fui muito tóxico também em relação a isso. Eu literalmente tratava as pessoas como objeto. Até alguém ser muito tóxico comigo, filha da puta, e aí eu melhorar. Aí depois de um tempo aconteceu de novo e eu melhorei mais um pouco. Tóxico. Na primeira vez eu conheci essa pessoa, tal, tava bacana, mandava flores pra ela, mandava chocolate pra ela, ajudava ela na mudança da casa dela e depois ajudava ela a não ser despejada da casa nova porque ela fazia festa todo final de semana, uma barulheira da porra. Eu tinha que ficar implorando pros vizinhos não chamarem o dono da casa pra não expulsar ela, porque era a casa dela que ela conseguiu com tanto esforço. Só pra descobrir depois que ela trocava ideia com um cara mais velho, dono de um Fusca, e tava combinando dela e da colega de quarto dela sair pra dar uma sabugada com esse cara do carro, o velho do Fusca. Porra, bicho. Cara, sinceramente eu não sei se eu fui corno nesse relacionamento, mas se eu não fui, foi quase. Porque eu tenho certeza absoluta que essa mina não esperou 2 dias pra dar uma sabugada com o cara. Porque tava perto do final de semana quando a gente terminou. Lembro bem disso. Lembro também que eu fui me humilhar na frente da casa dela ainda. Triste. Era um relacionamento tóxico e eu sabia. Não gostava, mas ainda assim eu aceitava. Porque eu era dependente emocionalmente. Eu queria estar com alguém, eu não queria estar sozinho. E queria estar com alguém mesmo que essa pessoa fosse uma pessoa bosta, sabe? E era evidente que ela não queria ficar comigo. Ou até podia ter vontade de ficar comigo, porque, né? Eu sou bonito, né, meu? Mas que ela tava me usando, ela tava. Porque esse lance de mudança, se me lembro bem, durou 3 meses. Digo 3 meses entre falar, ó, estou saindo da casa antiga, preparar as coisas, se mudar, se estabelecer na outra casa e arrumar as outras coisinhas, tudo bonitinho. Isso aí durou 3 meses mais ou menos. E basicamente, quando completou a mudança, ela terminou comigo. E tinham muitos detalhes que o eu de hoje não teria ficado 1 semana com essa mina. Não teria tido 2 encontros sequer. Porque logo no primeiro, ela já fez bosta. Porque logo no primeiro encontro, um conhecido dela achou ela na rua, comigo do lado, puxou ela, começou a dançar um forrozão com ela lá, se roçando todo nela, dando bebida na boca dela. Ela curtindo pra caralho e eu ali do lado, tipo... Ela pediu desculpas, tal, e ficou por isso mesmo por um tempo. Mas haviam muitas evidências. Tipo, tudo que ela falava comigo era em tom depreciativo, sabe? Nunca me apoiando como um parceiro. Até nas coisas mais simples, sabe? Tipo, por que você vai falar mal do jeito que a pessoa lava a louça? Do jeito que a pessoa estende uma roupa? Do jeito que a pessoa faz uma comida, sabe? Porra, ela tá fazendo e tá fazendo por você. Caramba, aprecia, aceita, sabe? E existem maneiras de você criticar construtivamente. Porra, vamos fazer junto esse negócio aqui? Aí a gente faz juntinho e tal. Aí meio que você já pega aqui como é que faz direito. Já que você não faz direito essa porra, mas eu não quero dizer diretamente pra você que você não faz direito, que é o certo. Você nunca deve falar pra pessoa que ela não faz direito uma coisa, porque apesar de ser sincero, palavras machucam. Existem maneiras de lidar com pessoas, sabe? E principalmente quando você é par de uma pessoa, você não vai falar pra ela que ela não faz isso direito, que não faz aquilo direito. Porra, seja parceiro da pessoa.
Mas meio que eu não fazia nada disso mesmo. Com ela eu comecei a aprender. Mas talvez ela não quisesse um cara que tava aprendendo. Talvez ela só quisesse o velho do Fusca mesmo. Tóxico. E em algum momento desse relacionamento, eu cheguei a terminar com ela. Eu cheguei a falar pra ela que eu não queria mais porque não tava mais dando certo. E a garota teve a pachorra de chorar na minha frente pra puxar a compaixão do meu âmago pra eu falar, não, tá tudo bem. Acabei de perceber que você se arrependeu e não vai fazer de novo. Mas na real ela só fez isso porque a mudança não tinha terminado ainda. E ela precisava de ajuda. Acho que a única parte boa, assim, desse relacionamento que eu me lembro mesmo, sem maldade, foi a mãe dela, cara. Calma. Porque a bicha era gente fina, cara. Ela era da hora e ela sabia a filha que tinha. E ela sabia que a filha dela de alguma forma ia me fuder. Porque ela era bem parecida também, meio sem limite. Agora, trabalho, na minha humilde opinião, é onde mais vai ter gente tóxica na sua vida. Porque meio que você não pode escolher com quem você vai conviver. Na sua vida pessoal, você pode se desligar das pessoas tóxicas da tua vida. Mas no trabalho meio que você não tem como escolher. E o trabalho tem o agravante de que é o que coloca comida na tua mesa, né? Aí tu pega aquele chefe que fomenta a cultura do medo, que te instiga dúvidas, que tá sempre certo, que o sucesso é mérito dele, mas a culpa é da equipe. E se você profissionalmente pergunta, critica construtivamente, sugere melhorias, você tá sendo petulante. E aí você é excluído de projetos, de reuniões, do setor que você costumava trabalhar, até eventualmente você ser demitido porque você já não tá mais produzindo nada. Mas o que ninguém contou é que você não tá produzindo porque te excluíram das coisas. Te geraram inseguranças, te geraram dúvidas, te geraram problemas psicológicos que você teve que engolir senão não pagava as contas do mês. Tem aquela parada de chefe e de líder, né? O chefe quer o sucesso dele e o líder, o sucesso da equipe é o sucesso dele. No final das contas, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. Tô falando óbvio aqui, mas o óbvio também tem que ser dito e a gente tem que parar para refletir sobre o que a gente está fazendo na nossa vida. A gente está fazendo com a gente o que a gente está fazendo com os outros. E pensar se o que a gente está fazendo para os outros, a gente gostaria que fizesse conosco. Todo mundo já foi tóxico 1, 2, 3, várias vezes na vida, mas o que importa é a consciência que a gente tem em relação a isso e o que a gente faz para tentar diminuir ao máximo isso. E sinceramente, quem tá sendo tóxico, sabe que tá sendo tóxico e continua sendo tóxico, para mim é mau caráter. Mas caráter pode ser um assunto para um próximo vídeo, porque esse vai ficando por aqui. Falei alguma coisa que você discorda? Ou que você concorda? Conta aí nos comentários alguma história sua ou opinião que você tenha. Acho que vai servir para todo mundo que ver esse vídeo, inclusive para mim. Vai que eu leio alguma coisa aí que muda a minha forma de pensar e agrega um pouco mais na minha opinião, né? E muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. É um canal novo, a sua ajuda é muito importante para mim, seu comentário é muito importante para mim. Então deixa seu like, se inscreva no canal, comente se você tiver alguma coisa para comentar, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que virão. E é isso. Valeu, valor e até mais.